A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, você está no canal Yeshua, e nós estamos meditando esse livro maravilhoso de São Luís Maria Grimond de Montfort, O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, que está, como você que está acompanhando, dividido em rosas. Nós estamos meditando agora a 12ª rosa, que trata-se de uma meditação da oração do Pai Nosso. Então nós subdividimos. Então você já tem no canal a 12ª rosa, parte 1, parte 2 e hoje a 3ª parte, onde nós vamos meditar aqui: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Nossos pecados, dizem Santo Agostinho e Tertuliano, são dívidas que contraímos em relação a Deus, e sua justiça exige o pagamento até de seu último óbolo. Ora, todos nós temos essas tristes dívidas. Entretanto, apesar do número de nossas iniquidades, aproximemo-nos dele com confiança e lhe digamos, com um arrependimento verdadeiro: Pai nosso que estais no céu, perdoe-nos os pecados do nosso coração e da nossa boca, os pecados de ação e omissão, que nos tornam infinitamente culpáveis aos olhos da vossa justiça. Porque na qualidade de filhos de um Pai tão clemente e misericordioso, perdoamos por obediência e caridade aqueles que nos devem. E não deixeis, por causa da nossa infidelidade, as vossas graças, que caiamos nas tentações do mundo, do demônio e da carne, mas livrai-nos do mal, que é o pecado, do mal do castigo temporal e da pena eterna que temos merecido. Amém. Palavra de grande consolação que é, diz São Jerônimo, como o selo que Deus coloca no fim das nossas solicitações, para nos assegurar de que Ele nos atendeu, assim como se Ele próprio nos respondesse amém. Que seja feito como o pedes, realmente o obtiveste, pois é isso o que significa a palavra amém. Bom, essa é a meditação de hoje. Olha a profundeza, a profundidade desta meditação. Até criando aqui uma nova palavra do português. Essa profundidade, que é meditarmos tudo isso que o santo coloca para nós. Veja bem, perdoai-nos as nossas dívidas. Então coloca aqui como os nossos pecados é uma dívida diante de um Deus tão maravilhoso, E aí é interessante que coloca aqui algo muito importante. Veja bem, perdoe-nos os pecados do nosso coração. É interessante porque em cada detalhe, olha, veja bem, essa é a 3ª parte e aqui nós encerramos a 12ª rosa. Mas se a gente quisesse, dava para dividir em mais 6 partes, porque cada detalhe é uma riqueza tão profunda. Porque veja bem, perdoe-nos os pecados do nosso coração.
No Antigo Testamento, se falava muito dos pecados, como sendo assim, vamos pegar um pecado, por exemplo, o pecado do adultério, né? E aí, e o pecado, por exemplo, de matar, né? Não matar. Se você pegar, por exemplo, do adultério, era condenável o ato realizado. E aí Cristo Jesus vem e coloca: se você deseja em seu coração, né, se você olhou, você consentiu, você desejou no seu coração, você já cometeu esse pecado. Veja bem. E aí você vai pegar lá, por exemplo, de não matar e tal. E aí Cristo Jesus vem e diz que se disser raca para seu irmão, você já cometeu pecado grave. Né? O raca, no caso, é idiota, enfim, burro, xingou, né? Se você xingar de tolo o seu irmão, você já está pecando. E aí aqui vem essa meditação: perdoe-nos os pecados do nosso coração e da nossa boca. Os pecados de ação e também de omissão. Quantas e quantas vezes, né? Nós nos omitimos, ficamos ali em cima do muro ou não agimos naquilo que devíamos fazer. Por exemplo, você viu um irmão ali necessitado, passando grande prova, que você poderia fazer algo e você se omite. Ou você vê uma injustiça clara que você pode sanar aquela situação e você fica quietinho no seu canto, né? Naquele comodismo, que nos tornam infinitamente culpáveis aos olhos da vossa justiça, porque, na qualidade de filhos de um Pai tão clemente e misericordioso, perdoamos os irmãos e devemos perdoar por obediência e caridade. Perdoamos aqueles que nos devem. E é interessante que nessa parte, eu lembro a passagem em que aquele rei, né? Você vai lembrar daquele rei que vem aquela pessoa, aquele servo que estava devendo. E aí ele chega diante do rei, diante de uma dívida praticamente impagável, né? Isso faz alusão à nossa realidade. Não tem como pagar tudo que Deus fez por nós, né? Cristo Jesus, que derramou todo o seu sangue no alto da cruz, não tem como pagar. E aí ele chega diante do rei, o rei paga o que me deves. E aí ele pega e cai por terra, né? Chora, implora: dá-me um prazo e eu lhe pagarei. E aí o rei, compadecido, fala: não, eu perdoo a sua dívida, você está livre. Aí sai dali, encontra com outro que lhe deve um valor insignificante perto do quanto ele devia, foi perdoado. E aí, paga o que me deves. Daí ele faz a mesma coisa: não, me dá um prazo e eu te pagarei. Aí ele gruda no pescoço daquele colega, daquele outro servo que estava devendo para ele e quer que ele pague imediatamente. E aí veja bem. E aí você sabe transcorrer, né, dessa passagem, onde aí contam isso para o rei e o rei manda que seja jogado esse servo que não teve misericórdia. O Senhor teve misericórdia com ele e ele não teve misericórdia com o irmão. Essa parábola para nos deixar claro isso, né? Que olha, perdoamos por obediência e caridade aqueles que nos devem. E aí, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E coloca bem assim: não deixeis, por causa da nossa infidelidade, as vossas graças, que caiamos nas tentações do mundo, do demônio e da carne. Mas livrai-nos do mal, que é o pecado, do mal, do castigo temporal e da pena eterna que temos merecido.
Então nós sabemos que se nós buscamos o sacramento da confissão, com arrependimento verdadeiro, com a contrição perfeita, os nossos pecados são perdoados por completo. Mas aqui cita algo muito interessante, a pena temporal, né? A pena eterna. Então nessa pena ainda pesa sobre nós e muitas vezes vamos precisar passar pelo purgatório. E aí também tem a riqueza da igreja, que mais para frente, no outro vídeo a gente vai estar falando sobre isso, que são as indulgências. Né? Domingo agora nós temos indulgência plenária e várias outras situações em que nós adquirimos essa indulgência plenária que nos livra ou pode livrar almas do purgatório, porque nós orarmos, oferecemos, cumprir os requisitos para alcançar a indulgência plenária. E também aqui São Jerônimo que coloca, né, o amém como essa palavra tão importante e que aqui já dá a entender que nesse amém o Senhor também respondeu amém, que nós alcançaremos o que foi colocado na oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, do apóstolo Paulo, do glorioso São José, de São Pio de Pietrelcina, desça sobre vós a bênção, a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, espero que você esteja gostando dessa meditação, desse livro tão importante, que nós possamos sim rezar. Rezar muito, Pai Nosso, e rezar o Santo Rosário. Salve Maria Imaculada, salve glorioso São José.